Esse vídeo é para as mamães e papais brasileiros que querem saber um pouco mais sobre as escolas, sobre a educação aqui em Portugal. A gente vai te trazer as informações. Vamos trocar uma ideia legal sobre o assunto. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho, faz tudo que for possível para você receber as nossas notificações. Segue a gente no Instagram, no Facebook, confere as matérias que estão lá no site, também lá tem bastante coisa explicativa que pode te ajudar. Agora sim, vamos entrar no assunto. Eu fiz esse post lá no site há um tempo, vivo atualizando ele, porque são informações que eu gostaria de ter tido antes de chegar aqui. Então a gente vai trocar algumas coisas legais com você. Primeira coisa que você tem que fazer é quando você se instalar numa freguesia, né, num bairro, é você ir no agrupamento escolar daquela freguesia. Se você estiver procurando uma escola pública, para saber se tem vaga para o seu filho, onde que tem vaga para o seu filho. O ensino é obrigatório aqui em Portugal a partir dos 6 anos. Mesmo que você esteja aqui sem autorização de residência, mesmo que você esteja aqui ilegal, se o seu filho tem mais de 6 anos, ele vai ser matriculado em alguma escola. Se você não achar vaga no seu agrupamento, eles vão te encaminhar para outro lugar, mas assim, basicamente crianças com mais de 6 anos não ficam sem escola aqui. Então, você pode ficar tranquila nesse aspecto. Agora, se o seu filho for menor de 6 anos, você pode ter dificuldade sim para matriculá-lo numa escola pública e aí acabar precisando recorrer a infantários e creches particulares. Nós temos três formatos de escolas. A escola particular, onde você arca com o valor da mensalidade de acordo com o nível de cada escola particular. A coparticipação, que você contribui com uma parte da mensalidade e o governo arca com uma outra parte. Tem também a escola pública, que você vai, como nós falamos há pouco, você vai a um agrupamento e vão te indicar uma escola, ou até mesmo naquele próprio agrupamento você poderá ter uma oportunidade ali para o seu filho, uma vaga. Isso, só para esclarecer, para você entrar no esquema de coparticipação, você precisa estar inscrito na Segurança Social. Para o governo saber quais são os seus rendimentos, né? Para a própria instituição de ensino saber qual é a mensalidade que ela vai te cobrar e quanto que o governo vai arcar de coparticipação. Então, é primordial, se você estiver buscando... Tem algumas instituições de ensino que oferecem esse sistema e você precisa pesquisar, saber direitinho, mas a inscrição na Segurança Social é fundamental para você ter esse benefício. Outra curiosidade aqui é que o ano letivo ele começa em setembro. Então, setembro você tem algumas paradas no período de Natal e Ano Novo, volta logo após esse período ali, esse recesso. Umas 2 semaninhas, umas né? 2 semanas, e depois continua. Tem um outro recesso na Páscoa ali, meados de abril. Tem um outro recesso que é no período das férias, né, de julho, aí são as férias mesmo grandes, que aí vão de meados de junho até setembro. As pessoas aproveitam o verão inteiro aqui de férias escolares, por isso que inicia em setembro, quando o verão já está indo embora. Você já tem que ficar atento que as inscrições para o próximo ano letivo eles começam ali por volta de abril, então tem que atentar para esse período aí. E o que a gente tem visto aqui é que a maioria dos lugares, quando a criança vem, ela perde um ano escolar por conta disso. E é até bom, porque a criança volta um pouco na matéria, né? Aqueles primeiros meses ali de adaptação já é uma matéria que ela, em geral, conhece. Tem muita coisa que é diferente. Mas já fique sabendo que se você está programando para vir, provavelmente o seu filho vai ter que refazer esse ano. Tem algumas exceções que quando você chega, por exemplo, aí no Brasil, termina o ano letivo em dezembro. E se você programa para vir em dezembro, você consegue ainda matricular o teu filho aqui nas escolas. Isso acontece no secundário. Você consegue incluir, mas a criança, o adolescente,
ele já entra num momento onde a turma já tá fez andando. prova, já Exato. tá indo até Então, prejudicial. assim, pode acontecer. Você pode conseguir. Pode conseguir e ela pode seguir aquele ano letivo, mas pode ter algum tipo de dificuldade pelo fato de acontecer uma mudança cultural, de acontecer uma mudança de escola, de acontecer uma mudança de níveis de ensino. Então, tem que pode ter escola que realmente não aceite. Tem que estar preparado para isso, assim, ter uma atenção especial para as crianças, porque elas vão sentir uma diferença, uma adaptação que precisa você estar ali do lado para acompanhar bem de perto, tá? Aqui o ensino básico, que é esse que começa a partir dos 6 anos, ele meio que equivale ao ensino fundamental lá no Brasil. Então você tem o básico, depois você tem o secundário, que seria o ensino médio do Brasil, e, enfim, depois faculdade, né, graduação, essas coisas. Sim, e aí a gente queria trazer um pouco mais também da experiência de como que é, assim, eu acho muito interessante. Eu conversando sempre ali com meu filho de 17 anos, que está no secundário, ele está fazendo o 11º ano. E ele me fala assim, algumas coisas que eu acho tão interessante, que antigamente eu lembro quando eu estudei, por exemplo, a educação física, né? Atividade física na escola. Meu filho faz salto em distância, ele faz handball, ele faz voleibol. Ele chega aqui e fala, pai, eu não preciso nem correr ou ir ao ginásio fazer uma atividade, porque realmente eu tenho durante a semana duas. Mais uma coisa, quando ele começou, ele teve tipo uma consulta com o professor que viu toda a isometria dele, pegou as medidas, viu a capacidade de coração, sim, né? Assim, sim, como é que ele teve uma avaliação física. Escola pública, tá, gente? Ele teve uma avaliação física e cara, eu fiquei assim muito impressionado com esse tipo de coisa. Outro detalhe interessante aqui é o seguinte, você tem reuniões constantes, né, com os professores da escola. E uma coisa que o André já ouviu, que eu achei muito legal, se o seu filho está indo na escola pública e ele quebra uma instalação, né, ele danifica a escola, estraga alguma coisa, a conta vai para sua casa, tá? Você vai ter que pagar. Não fica por isso mesmo e o governo que se vira e vai lá e fica consertando. E se a gente parar para pensar, isso tem o adolescente, a criança, ela tem que ter um mínimo de responsabilidade. Ok, a gente não está falando, levando ao pé da letra, que tudo tem que ser assim. Na verdade, assim, teve um caso lá que eu fui a uma reunião geral de pais, e o diretor falou, olha, estivemos aqui, pegamos pelas câmeras, que as crianças estavam com o carrinho, estavam subindo no carrinho, fazendo bagunça, puxando o carrinho de uma forma e acabaram batendo e danificando a parede. Gente, os pais foram acionados. E acho certo, tem que se fazer isso, porque é um patrimônio comum a várias pessoas, sabe? Outra coisa que é interessante também, eles fazem viagens internacionais aqui, a gente já falou disso em outro vídeo. E os próprios alunos fazem bazar ou levam um bolo para vender, para ir juntando dinheiro para pagar essas viagens. Por exemplo, o meu tem programado agora para março uma viagem para a Espanha. Não é a viagem para a Espanha, é uma viagem com o intuito de agregar dentro da área dele, dentro do que ele está estudando, da matéria que ele está estudando, agregar ali e também ser não deixa de ser uma viagem cultural e conhecer outros países, línguas, enfim. As notas ao longo de todo o ensino secundário vão pesar para saber para que instituição de ensino seu filho vai conseguir vaga. Então, muitos alunos aqui preferem repetir de ano porque não se saíram muito bem, não tiveram boas notas, para fazer um ano mais forte, com notas melhores, para no futuro, ali, quando chegar a hora da faculdade, eles terem condição de competir, de ir para a instituição de ensino que eles querem. Línguas estrangeiras. Aqui todo mundo fala inglês, tá? Tipo, qualquer pessoa domina o inglês. E você aprende na escola. Dependendo da área, porque quando você vai para o secundário, algumas escolas têm divisões, né? Tem
Mas se for a área de letras, essas coisas, aí você aprende uma outra língua. Além do inglês, você aprende uma outra língua. O nosso filho, quando chegou aqui, não achamos vagas na escola pública, ele foi para um infantário particular com coparticipação, que a gente gosta muito. Existe uma cultura de você desenvolver a autonomia na criança desde cedo, que a gente achou muito interessante. Então, desde que ele chegou, em pouco tempo ele foi aprendendo a tirar o próprio sapatinho, a tirar a calça, como é que colocava a cueca, né? E é impressionante como que ele tem essa iniciativa agora. Ele não deixa a gente fazer absolutamente nada. Tudo ele quer fazer. Ele quer e eu acho que é uma coisa... É bem positivo. Exato. É muito positivo essa coisa dele querer fazer tudo e ele ter que fazer tudo. Né? Estimula-se muito a autonomia das crianças aqui. Então, isso também é uma coisa que nos agrada. Não pediram aquela imensidade de material escolar, tá? Pediram, assim, uma pastinha para ele guardar os trabalhinhos e um fichário. E a gente, quando ele usava fralda, mandava lenço umedecido, água, porque eles bebem também. Mas as refeições são feitas lá. Como é que é aqui a creche particular? Você não paga por horário, você paga um valor X, você pode deixar o seu filho lá geralmente de 7 da manhã, 7 ou 7 e meia da manhã, até 7, 7 e meia da noite. Não vai fazer diferença no valor que você vai pagar. Eles servem o almoço e o lanche da tarde. Se você mandar o seu filho muito cedo, você tem que mandar um lanchinho a mais para ele comer. E se ele for ficar às 7 horas da noite, você também manda um biscoito, uma fruta, enfim, alguma coisa para complementar. Uma diferença muito importante que a gente viu, o professor aqui, ele tem muita autoridade, ele é muito valorizado, mesmo nas escolas públicas, ele vai falar com o pai de igual para igual. Tem essa diferença grande que eu via muito no Brasil, que eu não concordava, e aqui eu não quero polemizar essa questão, que eu acho que o grande lance do professor não ter o respeito parte também da nossa parte. Quando uma criança de 5, 6, 7, 10 anos chega em casa e reclama do professor e você vai lá e vai tomar satisfação no Brasil, como eu via muito isso acontecer. E a criança tem liberdade para falar, claro, tem que ter liberdade, mas ele tem que saber que ali existe um professor que tem que ser respeitado. Precisamos falar sobre bullying. Tem bullying em Portugal? Sim, tem bullying em Portugal. Em qualquer lugar que exista adolescente, existe bullying. Agora, saiba que se o seu filho está sofrendo um bullying de violência física, uma coisa mais grave, se você já foi na escola e a escola não está tomando nenhuma providência, existem caminhos que você precisa seguir aqui para você buscar ajuda. Não deixe pra lá, é uma coisa grave, é uma coisa séria. Eu dou esses caminhos lá na matéria que tá no site, quem que você tem que procurar, o que você tem que fazer. Porque, claro, né, tem uma hora ali que passa do limite do aceitável e a gente precisa se impor também. Então, pessoal, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like. Até a próxima. Até mais.